Muito bem, pessoal, estamos aqui nessa nossa primeira gravação. Eu tô pedindo para Edna, antes de passar esse vídeo, conferir quem fez as questões, né? E marcar quem não fez para a gente poder jogar na tabelinha lá também, né? E aí, depois disso, passar essa correção para você poder ter uma ideia aí do que das suas respostas, ok? Então, estamos lá, Freud e a psicanálise, esse é o nosso tema, né? Então, temos aí, a principal novidade que a teoria de Freud nos traz é a inevitável certeza de que existe um eu, além daquele que estabelecemos em contato com o mundo. Explique qual das personalidades representa esse eu e como ele se caracteriza. Então, gente, se é além daquele que entra em contato com o mundo, né? Esse eu que entra em contato com o mundo é o ego, né? Então ele vem antes, esse primeiro ele vem antes do ego, então portanto chamamos ele de id, né? Então tá aqui, né? A primeira resposta é essa, né? A personalidade que ele representa é o id, né? É o id. Agora, como ele se caracteriza? Então, a principal característica, né? A principal característica do id é o fato de que ele representa aquilo que Freud chama de desejo puro, né? Ou seja, é justamente esse desejo sem o contato, né? Então não há esse contato com o mundo, então é o desejo puro, é aquilo que nós realmente somos. Ainda como, né, característica dessa questão, né, do, do id, a gente pode aqui comentar o fato de que é o ponto, né, mais primitivo, certo? Que o ser humano tem, né, com relação à sua personalidade, né? É o ponto mais primitivo da sua psique, tá certo? Então essa é uma grande mudança que o Freud vai propor, por quê? Porque ele vai mostrar que o ego faz sim parte da composição da nossa mente, né? Mas o que que acontece? Ele não é o único, né? E também não é o primeiro, né? Sendo o primeiro o id, aquele que caracteriza aí o desejo puro, né? As vontades. Então essa aí é a resposta da número um, ok? Passando aqui para número 2, né? Para a psicanálise, né? O ser humano é um animal de desejos. Então tá aqui, né? Ó, o ser humano, animal de desejos, ou seja, está querendo dizer que nós, a todo no momento, estamos buscando satisfação, certo? Satisfação. Tudo, absolutamente tudo o que fazemos, fazemos em nome de obter satisfação, ok? Entretanto, o ego é responsável por estabelecer limites a esses desejos. Então tá lá, né, ó, o, o ego, né, é quem estabelece limites a esses desejos. Por quê? O ego exerce essa função, né? Por que o ego exerce essa função e como ele cria essas limitações. Então é muito importante a gente estabelecer essa ligação, né? Pelo seguinte fato. Então, primeiro, vamos para a primeira resposta. Por que que ele faz isso, né? Então, o ego, ele estabelece esses limites, né? Que nós vamos chamar lá de recalque, certo? Porque ele faz isso em nome daquilo que nós chamamos de princípio da realidade, certo? O que é esse princípio da realidade? É a vida que nós vivemos, né? É o nosso social. Se nós
pudéssemos a todo momento satisfazer todos os nossos desejos, o que ia acontecer? Não seria possível viver em sociedade. A sociedade, ela seria inconcebível. Então, com base nessa concepção de princípio da realidade, Freud examina que o ego, a partir do momento que ele vai entrando em contato com o mundo externo, né? Então, o ego é quem entra, né, em contato com o mundo externo ao sujeito, fora do id, certo? Ele vai criando mecanismos para sobreviver a esse mundo, certo? Então, já respondendo, né, a segunda, né, como que ele cria essas limitações, então é justamente dessa forma, né? O ego, ele vai entrando em contato com o mundo externo, né? Ele estabelece o contato com esse mundo externo e o mundo externo vai mostrando para ele, olha, faça isso, não faça aquilo, você é isso, você não é aquilo, etc. Então, o mais importante de tudo é saber o seguinte, né? Como que esse contato se dá, e aí aqui é importante, esse contato se dá pela palavra, né? Pela fala, certo? A fala é aquilo que vai reforçar os nossos mecanismos do ego, tá certo? Então, basicamente, essa é a resposta da 2, gente. Tá lá, ó. O ego, então, ele é responsável por esses limites. E por que que ele faz isso? Bom, ele faz isso porque nós precisamos viver em sociedade, de acordo com o princípio de realidade que o Freud vai pôr. Então, ele tem que limitar os nossos desejos para que a gente não se mate e também consiga viver junto, né? E aí, como que ele faz isso? Bom, ao entrar em contato com o mundo externo, por meio da fala, né, ou da palavra, ele vai criando essas limitações. É quando a mãe leva lá a criança no velório, né, e fala, ó, aqui você tem que ficar quieto, né? Senta e fecha a boca, não fala e etc, né? Então o que que acontece? Esse é o momento em que vai se construindo esse ego, né? Vai se delimitando, né? Essa expressão do ego, certo? E várias outras, né? Várias outras oportunidades também, né? É muito comum, né? O pai, a mãe de primeira viagem, né? Vai lá, toma banho com o filho, né? Se vêem nus e etc, né? Acontece que depois de um certo tempo isso se torna constrangimento porque por meio da fala a criança vai descobrindo, né, a sua sexualidade, vai vendo o que que é diferente, o que que é igual e aí isso começa a gerar essas limitações, né, que nós temos, que podem ser prejudiciais ou elas são essenciais, né, para a nossa convivência social também, ok? Então, essa é mais ou menos aí a resposta da número 2, né? Acho que é isso. Vamos para a número 3, então. A número 3 nos diz o seguinte, né? Na modernidade, muito se fala sobre saúde mental, né? Olha aí, saúde mental. Entretanto, existe muita confusão sobre esse assunto. De fato, né? Principalmente nessas revistas massificadas, né? Nesses jornalecos aí que fala sobre assunto que não deveria, né? E traz muita complexidade com relação à saúde mental. O que leva as pessoas a utilizarem o termo neurótico de forma equivocada. Então, você, alguém que você conhece, fatalmente, né, já disse, né, hoje eu estou neurótico, né, e esse eu estou neurótico hoje fala de forma pejorativa, né, quer dizer, tá ruim, certo? E aí, então, a questão pede para você explicar esse equívoco em relação à neurose e à saúde mental. Bom, vamos lá então, né? O que nós temos que explicar aqui primeiramente? Basicamente, então isso aqui é o básico, tá, gente? Ninguém aqui vai ser psicanalista, mas basicamente, então nós temos o id,
o ego e o superego. O que nós entendemos por saúde mental? Nós entendemos por saúde mental um equilíbrio entre essas três personalidades. E quando eu digo equilíbrio, não quer dizer que eu digo aqui que o ego, né, vai ser o mandatário da coisa, né? Vai ser o chefe, né, dessa galera aqui. Não. Equilíbrio aqui, né? Ó, aqui vamos pôr equilíbrio, significa aqui saber, né? Saber qual da personalidade, certo? Está vigente, né? Então é por isso que, né, costuma, né, que na terapia, quem faz terapia aí deve saber, né, o psicoterapeuta perguntar, né, e como você se sentiu, né, como você se sentiu com isso, né, porque quando você passa a pensar, né, como é que você se sentiu com determinada situação, você começa a tentar controlar, né, qual deles foi agiu mais naquele momento. Então, basicamente, saúde mental para a psicanálise seria esse equilíbrio, né? Você ter consciência de aonde estão os seus desejos, né? E como realizá-los, saber o que causa, né, os seus desejos, etc, etc. Ok? Então, isso é saúde mental. Agora, o que que acontece? Isso é um processo extremamente complicado, né? É um processo de muito esforço, né? E que, basicamente, quem é responsável por esse processo é o ego, né? E, de fato, como nós dissemos lá na segunda a pergunta, de acordo com o princípio de responsabilidade, nós precisamos, né, gastar essa força com isso, porque senão a gente não consegue viver em sociedade. Então, nesse sentido, quando eu falo, né, sobre neurose, eu estou falando sobre o sujeito que está buscando este equilíbrio aqui, né? A neurose é essa busca desse equilíbrio. E aí o que, que vai acontecer? Não, o que vai acontecer é o fato de que, como é muito complicado isso, né? Como é realmente um esforço muito grande da nossa mente em fazer isso, então o que, que acontece? A gente tem episódios, né, de falhas, né? A gente tem realmente crises, né? E sem por causa da dificuldade disso, certo? Então, nesse sentido, o neurótico não é aquele que tem um problema, vamos dizer assim, né? O neurótico, vou pôr aqui entre aspas, né? Não é aquele que tem o problema. O neurótico seria, né, entre aspas, aquele que é o saudável. Então, se você é neurótico e você acha que isso está sendo ruim, você está errado, né? Esse saudável aqui é o que faz de você uma pessoa mais ou menos equilibrada, com mais ou menos saúde mental, ok? E por fim, temos aí a número 4, né? Uma das coisas que mais afetam a construção da personalidade em jovens é a questão do superego. Como o superego pode afetar a vida dos adolescentes em relação ao pertencimento a grupos? Então vamos lá. Primeiro é necessário relembrar o que é esse superego, né? Os superegos são as interjeições, né? As regras, né? As regras do social, certo? São as regras do social. É onde de fato o ego vai buscar a estrutura para poder, entre aspas, manter aquele equilíbrio, certo?
E aí, o que que acontece? Por que que na vida, né, dos adolescentes surge essa necessidade de pertencer a um grupo? É porque aí, né, justamente a identidade está sendo construída, ou seja, esse sujeito está inserido em uma realidade, né? Em uma realidade, e essa realidade lhe impulsiona a construir-se a si mesmo. Só que isso é um trabalho muito difícil, né? O autoconhecimento é muito difícil. Então é bem mais fácil e cômodo você fazer o quê? Você copiar, né? Então você copia e aí você entra num grupo e esse processo de aceitação, né, desse grupo, ele satisfaz você, né? Uma coisa de satisfação, porque você estava procurando, né? Você estava querendo se fazer, né? Criar a sua identidade e tal, e de repente você acha alguma coisa pronta e consome aquilo, né? Isso pode afetar, né, de forma positiva, né? Pode ser muito bom, aliás, deve acontecer, né? Pertencimento a grupos, mas isso também pode afetar de forma negativa. Quando o quê? Quando essa cópia, né, ela passa a predominar a relação do próprio autoconhecimento, né? Do próprio autoconhecimento, ou seja, o sujeito deixa de ser quem ele é. Então, nesse sentido, ele vai fazer o possível e impossível para pertencer ao grupo, ainda que não seja de fato a sua maior, seu maior desejo, mas ele vai fazer de tudo para pertencer a esse grupo, certo? Então, nesse sentido, isso vai prejudicar, isso vai afetar a vida desse adolescente ou a vida de qualquer pessoa, né, que tem aí essa construção da identidade, ok? Então, fica aqui o meu abraço, né? Um abraço para vocês, já estou sentindo saudades, certo? E a gente se vê numa próxima aula, então, ok? Beijinho, beijinho e tchau, tchau.